O Fera é um dos personagens mais fascinantes que conhecemos, tanto por sua inteligência, força, além de outros detalhes que eu vou te revelar nesse vídeo. Para você ter uma ideia, ele é um dos mutantes mais antigos e que inclusive já fez parte até mesmo dos Vingadores por um bom tempo. Um outro fato bem curioso é que ele tem uma habilidade de produzir feromônios. Mas calma, que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Porque eu sou a vingança. Tão sério. Fala pessoal, tudo certo? O Fera provavelmente fez parte da sua infância. X-Men Evolution. X-Men Evolution. Versão brasileira. Van Event Marre. Ninja. Seja você dos anos 90 ou dos anos 2000. Você com certeza já deve ter ouvido falar de pelo menos uma vez de X-Men a série animada ou de X-Men Evolution. E em ambas as animações, o Fera em geral é um personagem bem legal, mas pouco explorado. E por isso, mesmo fazendo parte da sua infância, você mal o conhece. Contudo, isso está para mudar hoje. Aparência. Muitos acreditam que a aparência de Fera em Hank McCoy se deu por conta dos seus genes X. No entanto, a história não é bem assim. Quando criança, a sua aparência era praticamente de um humano normal. As únicas diferenças dele para uma pessoa comum eram os seus pés, as suas mãos, força, agilidade e inteligência. E assim, permaneceu até a sua fase adulta. E logo depois de entrar para os X-Men, ele completou seus estudos de doutorado em biologia e assim foi trabalhar na Brand Corporation como pesquisador genético. Lá, ele começou algumas experiências envolvendo os genes mutantes. Então, ele pensou ter achado uma fórmula para disfarçar as suas mutações físicas. Porém, ela teve o efeito inverso do desejado. Cresceram pelos por todo o seu corpo. Suas presas, orelhas e músculos cresceram e ainda lhe apareceram garras, gerando a aparência que conhecemos. E com o tempo, ela continuou evoluindo. E, inclusive, existem versões do futuro com chifres. Inteligência. Um dos maiores poderes de Hank McCoy, sem sombra de dúvidas, é a sua exímia inteligência e sede por aprender cada vez mais. Tanto que um dos motivos que o levaram a entrar para a escola de jovens superdotados do Professor X foi a biblioteca. E essa biblioteca contém conhecimentos acadêmicos o suficiente para uma vida. E com isso, ele pôde aprender uma variedade de idiomas, como inglês, latim, alemão, francês, espanhol, árabe, japonês, russo, a língua da Lativéria, e atualmente a Cisne Negro está ajudando Hank a aprender línguas que já foram extintas. Além disso, ele ajudou com o reconhecimento global da ilha de Krakoa, que é o lar de todos os mutantes nas HQs, ajudando a desenvolver 3 curas milagrosas para doenças mortais. O herói acompanha o Professor Xavier e Emma Frost nas reuniões da ONU e ele também foi nomeado como chefe da X-Force, Serviço de Inteligência de Krakoa. Força. Tanto os filmes como os desenhos dos X-Men, seja dos anos 90 ou dos anos 2000, geralmente passam a impressão que Fera é só um mutante inteligente. Com isso, nos fica a impressão de que Hank não deve ser muito forte. Entretanto, em questão de força bruta, ele é mais forte do que muitos personagens da Marvel, conseguindo levantar até mesmo 10 toneladas, algo que poucos mutantes e heróis conseguem fazer. Além disso, suas habilidades sobre-humanas também são muito eficientes em combate. Sua agilidade, destreza, o fato de se aproximar mais de um símil, tudo isso lhe dá vantagens significativas em batalhas. Regeneração. Além da inteligência, força e agilidade, outra habilidade sobre-humana de Hank é a sua regeneração. Antes que você me pergunte, não, ele não consegue regenerar um membro decepado, um órgão destruído, e a chance de morrer sendo empalado é bem alta. Ainda assim, seu fator de cura é notavelmente mais rápido do que o dos seres humanos. Isso graças ao seu metabolismo acelerado. Sendo assim, ele pode se curar de ferimentos menores como cortes e arranhões adquiridos em batalhas em pouquíssimo tempo. Um detalhe interessante que podemos observar é que esse dom não era tão forte nele antigamente.
Todavia, com a sua evolução, se aproximando cada vez mais de uma fera, ele está ficando cada vez melhor. Apesar disso, com certeza, Hank trocaria uma regeneração como a de Logan para se manter na mesma forma ou até retroceder na evolução, visto que um de seus maiores medos é virar uma besta por completo, perdendo a sua racionalidade. E após mais uma evolução, ele ainda admitiu a Jean Grey que sente falta de tocar violino. Como suas mãos agora são patas, não dava mais para fazer isso. Feromônios. Um recurso muito desconhecido do herói é o seu lançamento de feromônios. E não são feromônios de um gambá ou de acasalamento. Apesar de que a proposta desses feromônios é justamente atrair pessoas de maneira involuntária até ele, Hank consegue usar essa habilidade de propósito e até mesmo de maneira involuntária, assim como um animal de verdade. Isso até pode parecer algo bem inútil de início, pois a ideia de ter um dom que pode te transformar num alvo, mesmo sem querer, não é muito atrativa. No entanto, ele pode ser bem útil para te ajudar a detectar inimigos escondidos em uma invasão. Porém, assim como fizeram com o Wolverine, a Marvel já deve ter se esquecido dessa habilidade, visto que ele não a usa há um certo tempo. Agora fazendo uma pausa rapidinho para aprimorar os nossos conhecimentos. Quais das curiosidades já citadas você ainda não conhecia? Deixa aqui nos comentários e já aproveita também para deixar o seu like nesse vídeo. Esse é um detalhe super importante. Religioso ou ateu? A dublagem e tradução brasileira é muito boa, ainda mais atualmente. Contudo, ao longo dos anos ela cometeu erros em traduções, principalmente ligado aos super-heróis. Veja bem, nem sempre quem está trabalhando na tradução ou dublagem é fã dos heróis. Além disso, há um grande empecilho nas traduções: os bordões. Os americanos não usam os mesmos bordões que os brasileiros. Sendo assim, alguns precisam ser adaptados, e juntando toda essa equação, chegamos na icônica frase do Fera em português, abre aspas, "Minha santa queropita", fecha aspas. O problema é que Hank se considera um ateísta, mesmo vindo de uma família episcopal. Os fãs, claro, reclamaram disso. Entretanto, como na época que isso aconteceu, nós não tínhamos conexão via internet como temos hoje, esse erro acabou se repetindo no terceiro filme dos X-Men. Minha santa queropita. Versão maligna. Se você foi assistir Doutor Estranho Multiverso da Loucura, viu que o multiverso da Marvel é de fato uma loucura. Hank McCoy é um dos personagens mais tranquilos e com um grande senso ético. Mas isso na sua versão da Terra 616. Na Terra 295, o Professor X morreu antes mesmo de fundar os X-Men. E sem o grupo, não tinha ninguém para impedir o vilão Apocalipse, um dos mutantes, ou melhor, um dos personagens mais poderosos da Marvel. Hank então acabou virando um dos cientistas do antagonista e conduziu experiências no seu próprio corpo, aumentando seus poderes, e isso até mesmo resultou em uma alteração na sua pelagem, que de azul foi para preta. Além disso, ele conduzia experimentos com outros mutantes e adorava o sofrimento que infligia em suas vítimas, tanto que ele até ganhou o apelido de Fera. E quando ele foi parar na Terra principal, ele continuou com seus experimentos, assim criando os Morlocks, e posteriormente ele tentou substituir o Hank daquele universo. Briga com Ciclope. Ainda falta muito para o Hank McCoy da Terra 616 chegar perto da sua versão sinistra. Todavia, após a sua segunda mutação, Fera se tornou uma pessoa mais séria e pessimista, o oposto do que era. E isso piorou quando ele foi preso e torturado pela Hammer, organização de Norman Osborn. O Ciclope, que estava fundando Krakoa, demorou muito para resgatar o amigo, e quando fez, Hank largou os X-Men, mesmo com Scott implorando para ele ficar, e assim lhe ajudar a ser um bom líder. Um tempo depois, o agora líder de Krakoa promovia uma revolução mutante, e querendo provar que Scott estava errado, Fera voltou no tempo convocando os 5 membros originais da Escola Xavier, inclusive o Scott. Porém, no presente, o que conseguiu foi uma desaprovação geral por seus atos e erros, principalmente trazendo os 5 mutantes que não teriam como voltar para casa. E mesmo quando Scott conseguiu realizar seus objetivos de maneira pacífica, o Fera ainda insistia que ele era perigoso e não se responsabilizaria por seus erros cometidos. Fez parte dos Vingadores.
Muitos acreditam que os Vingadores só têm, tiveram ou vão ter apenas uma formação. No entanto, nas animações e no UCM, já vimos que não é bem assim, principalmente em Ultimato. Quem lê os quadrinhos sabe que praticamente não existe um grupo fixo, e que toda hora eles estão mudando, aceitando novos membros, expulsando alguém, ou algum personagem eventualmente morre. E os heróis mais poderosos da Terra já abriram suas portas para Hank, que começou como uma espécie de estagiário, e após um tempo de experiência, ele foi efetivado. Assim, ele fez parte dos Vingadores por um bom tempo, contudo, nunca se esquecendo dos X-Men e até os ajudando em algumas oportunidades. Fez parte dos Illuminati. Subindo mais um pouco de escalão, temos eles, que são ainda mais poderosos que os Vingadores. Os Illuminatis. Eles influenciam em eventos e decisões importantes para a Terra. E, inclusive, eles já apareceram em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Bom, dessa vez não teve estágio para entrar. Na verdade, o Professor Xavier mostrou a sala secreta ligada aos Illuminatis para Hank. E após isso, ele fez uma espécie de alerta telepático na mente do amigo, para que na sua morte ele fosse ativado e Fera entrasse para o grupo no seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá, ele recebeu a Joia da Mente e se tornou um membro temporário, tendo até ajudado no arco das incursões. Esse que vai ser o próximo arco abordado no terceiro filme do Doutor Estranho. Se eu pudesse escolher entre um dos poderes do Fera, sem dúvidas escolheria os feromônios, para atrair o seu like. Aliás, falando nele, já deixa seu like aí. E você, qual poder escolheria? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.